seguindo o mensageiro Eliezer. A noite chegou e na tenda ela entrou e se tornou esposa de Isaque. Isto foi apenas um tipo, uma sombra, e agora eu vejo a realidade em mim. A mensagem de Cristo me transformou, tem me feito ser um com Ele. Sua palavra está acima de tudo. Nada em minha vida tem maior valor. Me rendo a Ti, Jesus. Tu és meu Senhor, nada temerei, pois Tua mão me tocou e estarás comigo até o fim. A cada palavra digo sim e amém. Sempre estarei contigo em perfeita harmonia. Tudo a Cristo entrego a Ti, pra que possas me governar. Ó meu Senhor, sonda-me se tem algo em minha vida contrário a Ti. Então lance fora, pois quero expressar Teus atributos, Te representar. Sua palavra está acima de tudo. Nada em minha vida tem maior valor. Me rendo a Ti, Jesus. Tu és meu Senhor, nada temerei, pois Sua mão me tocou e estarás comigo até o fim. Tua vontade seja feita em mim. Se me guiares no caminho, sempre vencerei. Saio da frente, podes tomar a liderança, meu Senhor e Rei. O que mais agrada o Teu coração é obediência completa à Tua palavra. Deus quer habitar dentro de nós, para que em tudo possa liderar. Sua palavra está acima de tudo. Nada em minha vida tem maior valor. Me rendo a Ti, Jesus. Tu és meu Senhor, nada temerei, pois Sua mão me tocou e estarás comigo até o fim. Sua palavra está acima de tudo. Nada em minha vida tem maior valor. Me rendo a Ti, Jesus. Tu és meu Senhor, nada temerei, pois Sua mão me tocou e estarás comigo até o fim. Sua palavra está acima de tudo. Nada em minha vida tem maior valor. Me rendo a Ti, Jesus. Tu és meu Senhor, nada temerei, pois Sua mão me tocou e estarás comigo até o fim. Pois Sua mão me tocou e estarás comigo até o fim.
Deus os abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo, e mais uma oportunidade para falar um pouco com os irmãos e irmãs acerca da palavra do nosso Deus. Palavras de vida eterna que foram ditas pelo único ser que é eterno, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e que Ele prometeu que aqueles que neles tivessem essas palavras, então eles teriam vida eterna. Nós, nessa ocasião, eu queria falar com os irmãos sobre espíritos sedutores, trazer aqui um pouco sobre esse assunto que nós encontramos principalmente na série Demonologia, onde o profeta traz ali um estudo sobre estado físico, estado religioso dos demônios, e esse principalmente é uma das formas em que mais as pessoas são enganadas pelos demônios. A forma mais perigosa que o inimigo tem para enganar as pessoas religiosas, as pessoas mais instruídas acerca do bem e o mal, vamos dizer assim, de Deus e do diabo, são enganadas através desses espíritos sedutores. Então, que Deus nos abençoe. Eu queria ler aqui 2 Tessalonicenses capítulo 2, alguns versículos dessa escritura, para que possamos ter aqui um tempo meditando na palavra de Deus. Tomando essa escritura como base, a partir do verso 9, Paulo está dizendo assim: ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. É por este motivo que Deus lhes envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. Então as pessoas rejeitaram a verdade, rejeitaram aquilo que poderiam a salvar, como a Bíblia diz aqui. Então Deus envia uma espécie de poder sedutor. E eu vou trazer aqui um exemplo muito claro disso que Paulo está dizendo, que aconteceu aqui na história que a Bíblia nos traz, que está lá no livro de 1 Reis, capítulo 22, na época do reinado de Acabe, que é um exemplo muito forte do que a Bíblia está dizendo aqui através de Paulo. Então no verso 12 diz assim: e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Então, é uma escritura que traz aqui um cenário que nós estamos vivendo hoje, uma realidade que estamos vivendo hoje. A verdade, ela foi trazida, estamos vivendo nos dias da voz do sétimo anjo, Apocalipse 17, os dias em que o segredo de Deus seria revelado, toda a verdade das Escrituras seria pregada, seria revelada, e Deus, após a rejeição das pessoas, principalmente dessas pessoas que, como eu quero chegar, desejo chegar ainda lá em Hebreus 6, que provaram do dom celestial, que provaram do Espírito Santo, que provaram desta chuva, é impossível que elas voltem ao arrependimento, Já ultrapassaram essa linha da misericórdia, qual eu já trouxe aqui para os irmãos,
comentando um pouco sobre isso, e é uma situação que muitas pessoas estão chegando nesse ponto. Uma breve oração aqui para continuarmos. Precioso Deus eterno, Pai celestial, toma o total controle da minha vida, que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos, que os meus lábios, a minha boca possa ser usada pelo Senhor Jesus Cristo, teu Espírito Santo, para levar essas palavras, para que essas palavras possam alcançar as almas dos eleitos, dos teus filhos e filhas, que eles possam ser abençoados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, desde já, sempre agradecendo a todos vocês que nos acompanham, esse humilde e simples trabalho aqui, aqueles que enviam mensagens de apoio e também aqueles que não apoiam, tudo faz parte, né? Vou trazer aqui a primeira citação, almas que estão em prisão agora. Observe aqui o profeta falando de Timóteo, 1 Timóteo, essa escritura do capítulo 5, verso 6, que Paulo está dizendo sobre a mulher que vive em prazer mundano. Não pode ser os prazeres de Deus. Então teria de ser, veja, a mulher que vive em prazeres mundanos está morta enquanto vive. Isso é o que o profeta disse, São Paulo. Então o profeta está citando aqui o que Paulo disse lá em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 6, que conecta muito com o versículo 12 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E sejam condenados, aqui já chegou na consequência dessa rejeição, né? Porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Chega no verso 12, vem então a consequência. E sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Os irmãos podem observar que essa pessoa, essa igreja, porque a Bíblia, quando fala, né, como nós aprendemos com o profeta, sempre que mostra que uma mulher, isso está apontando para uma igreja, o estado dessa igreja, e essa igreja de 1 Timóteo capítulo 5, verso 6, está vivendo em prazeres mundanos, e a Bíblia diz que ela está morta enquanto vive nesses prazeres. E que morte é essa? A morte espiritual, como nós aprendemos pelas próprias Escrituras, como o profeta nos mostra, nos ensina. Essa morte que afasta a pessoa eternamente de Deus. Então, como nós estávamos vendo em lições passadas, as pessoas continuam sendo abençoadas, as pessoas continuam progredindo, prosperando nas suas vidas, sejam em quaisquer áreas que sejam, mas já estão perdidas, suas almas já cruzaram essa linha. Isso é realmente muito triste. E o profeta fala aqui nesse parágrafo 205 da mensagem Almas que estão em prisão agora, que, lembre-se, nesse tempo, e tem de haver um ministério que seja pregado para ela, né? Uma pregação para essas almas em prisão, né? Essas almas que já ultrapassaram essa linha da misericórdia, que já estão perdidas, mas há um ministério que prega para essas almas. Que quadro, né, irmãos? Então a escritura que eu tinha mencionado aqui, 1 Reis, os irmãos podem anotar aí, uma passagem muito conhecida, 1 Reis, capítulo 22, quando o profeta vai pregar ali na série Demonologia, né, Espíritos Sedutores, essa mensagem 24 de julho de 1955, ele cita, né, essa passagem, essa escritura de 1 Reis, capítulo 22. Vou citar aqui um pouco do contexto. Aquele rei Josafá,
ele era rei de Acabe, era rei de Judá. Josafá era rei de Judá e Acabe era rei de Israel. Então, Josafá foi ter com Acabe e Acabe falou com ele sobre a promessa que se tinha deles tomar posse de Ramote Gileade, né? Gilade, Ramote Gileade. Então, o que acontece? Era realmente uma promessa que aquela região seria possuída por eles. Então, nós já vemos aqui que isso era uma parte da Escritura, que aqui realmente era uma promessa que essa terra seria possuída por Israel. Quando Josafá recebe esse convite de Acabe, né, para ir com ele e tomar e pelejar, né, contra ali os sírios, né, que estavam em posse daquela região para tomar aquela terra, Josafá, como o profeta nos mostra, sendo um crente, sendo um cristão, ele antes, né, aqui no versículo 5, a Bíblia fala: no entanto, Josafá sugeriu ao rei de Israel: rogo-te que antes consultes a palavra de Jeová, o Senhor. Né, aqui nessa Bíblia King James. Antes consulte a palavra do Senhor. Então, é claro, esse versículo aqui nós poderíamos entrar na linha de pregação. Tudo que nós vamos fazer, ou se tudo que nós fôssemos fazer, se antes nós consultássemos, né, a palavra do Senhor, consultássemos o Senhor, com certeza muitos resultados seriam diferentes. E trazendo aqui, claro, para a nossa linha aqui do ensino, de palestra, se tudo que as pessoas ouvem, seja com a sombra de que aquilo é um ismo, que é uma doutrina errada, se tudo que chega ao ouvido das pessoas, normalmente, na maioria das vezes, é por terceiros, se as pessoas fossem examinar aquilo, segundo a palavra do Senhor, segundo a mensagem, com certeza elas teriam decisões diferentes, na maioria das vezes. Quantas igrejas, claro, principalmente através dos seus líderes, deixaram de crer na totalidade da palavra devido, claro, nós temos que considerar que muitas vezes a forma que é pregado, a forma que é expressado foi incorreto, mas também essas pessoas deveriam consultar isso, deveriam examinar isso. Falando agora para os membros, para as ovelhas, que na maioria das vezes terceirizam sua fé. Apenas ouve o que é dito no púlpito e não examinam nas suas casas. E não procuram examinar, consultar nas Escrituras e na mensagem para provar disso. Ficam apenas na repetição. Ouve uma escritura, ouve um parágrafo e vai repetindo aquilo. Não sabe nem se aquilo está mesmo na Bíblia ou na mensagem. Muitas pessoas são dessa forma. Mas esse rei aqui não era um rei nécio. Não era um Maria vai com as outras. Acabe citou uma parte da Escritura para ele? Maravilha! Mas vamos consultar a palavra do Senhor. Veja que exemplo. Veja que pequena demonstração, mas tão importante de como nós devemos agir todas as vezes que nos deparamos com esse tipo de situação. Então, aqui começa
começa esse contexto para gerar essa consequência desse espírito sedutor. Como nós lemos aqui, uma rejeição da verdade, porque é sempre assim. A verdade, ela é expressada, ela é mostrada, ela é vindicada através do mecanismo que Deus tem, através de seu profeta daquele tempo, daquela era. Porém, há sempre uma maioria de um lado e uma minoria do outro defendendo a verdade. E principalmente agora, no momento que nós estamos vivendo, essa maioria, falando exclusivamente desse grupo da mensagem, essa maioria, ela carrega nada mais, nada menos do que grande parte da mensagem. Então é muito fácil as pessoas se iludirem que por ser um tabernáculo que crê na mensagem, que cumpre com os requisitos, com os rituais, né, com as ordenanças, que aquilo já é o suficiente, que aquilo já representa tudo. E estamos vendo que não é por aí. Então deixa eu ler aqui o profeta falando. A partir do parágrafo 54. E é aí onde o mundo está hoje. É aí onde os Estados Unidos se encontram hoje. É aí onde as igrejas se encontram hoje. Construímos das melhores igrejas que já se construiu. Temos tido pessoas estudadas, das de mais alto requinte que já tivemos. Temos ensinado das melhores teologias e assim por diante. E aprendemos a cantar como anjos. No entanto, há uma fraqueza em algum lugar. Há uma fraqueza, porque foram após doutrina do homem e espíritos sedutores, ao invés de voltarem para a palavra de Deus. Tentam fazer as coisas seguirem conforme o padrão do mundo. Têm tentado colocar o foco nisso, como Hollywood. Não tem acontecido hoje nas igrejas? Aconteceu com Israel lá atrás, e hoje o Israel espiritual também está enquadrando nesta mesma cena. Por isso, se nós não voltamos a esta palavra original, se nós não voltamos às Escrituras, ao que Deus diz, mas aí, irmãos, o que acontece? Existem as referências. Como nós vamos ver aqui no texto de 1 Reis 22, tinha 400 profetas falando a mesma língua, grandes homens, bem vestidos. As maiores igrejas estão seguindo uma direção. Então, quem são estes pequenos Micaías, estes grupinhos que não estão com os grandes ajuntamentos, que não fazem parte dos grandes companheirismos, que não fazem parte de alianças? Então, quem são esses para alguém vir e dar ouvidos ao que eles estão falando? Quem somos nós aqui? Com toda essa simplicidade. Preferiria adorar numa missão que houvesse sido varrida ou salão de bar
e ter a liberdade do Espírito Santo e o amor de Deus queimando nos corações, do que sentar-me na maior catedral que temos no mundo e estar confinado a dogmas e doutrinas de homens. Necessitamos hoje de um reavivamento de estremecer, voltar à verdade, voltar à palavra de Deus novamente. Eu conheci um lugar que, se o pastor pregasse um assunto num domingo, ali normalmente na escola dominical o pastor pregava, então durante toda a semana os outros ministros iriam pregando aquilo que foi pregado pelo pastor. Uma coisa mecânica. Não se tinha inspiração. Ficava aquela coisa mecânica, ia seguindo aquela linha até que aquele líder mudava o assunto, então eles iam seguindo, mas não podiam passar daquele teto. Aí nós temos referências, lideranças que têm que dar o aval, pessoas que agem exatamente como as igrejas denominacionais. Ah, minha igreja não crê assim, meu pastor não crê assim. Onde essas pessoas estão se enquadrando? Porque o tipo do cristão, do eleito, estava tendo esse comportamento aqui. No entanto, Josafá sugeriu ao rei de Israel, rogo-te que antes consultes a palavra de Jeová, a palavra do Senhor. Olha, leia sua Bíblia. Josafá não foi consultar o Papa, não foi consultar o fulano, o ciclano ou beltano, mas consultar a palavra de Jeová. E quem é a palavra de Jeová? É o profeta, que é a boca de Deus. Foram ao profeta. Quem que era o profeta daqueles dias? Micaías. E Micaías trouxe o que era a palavra de Deus. Mas não só uma parte. A palavra completa. Não só aquilo que agradava a Acabe. Não só aquilo que era politicamente correto, que iria massagear o ego deles. Queria fazer com que ele no final recebesse tapinha nas costas por aquela pregação. O único compromisso que o profeta tem é com Deus, com sua palavra. Então Deus vem aos profetas. Porque eles não vão se enrolar em sistemas, em nada. Então, primeiro vem a verdade. Primeiro vem a palavra de Deus. Mas há uma rejeição. Depois dessa rejeição, então, Deus envia um espírito sedutor. E, irmãos, nós já estamos na fase que o espírito sedutor já foi enviado. E pessoas e mais pessoas estão indo atrás desses espíritos sedutores. Necessitamos hoje de um reavivamento de estremecer, voltar à verdade, voltar à palavra de Deus novamente. Agora, quando eles foram lá, depois de um tempo, Josafá caiu em si um pouquinho e disse: bem, vamos consultar o Senhor sobre isso. Ele disse, Acabe disse, ele foi e trouxe 100, 400 pregadores refinados, treinados. Isso que aconteceu aqui, como eu estava contando, eu já presenciei algo semelhante.
pregadores treinados para dizer o que iria agradar a Acabe aqui no caso. E os trouxe ali e disse: estes são todos profetizadores. E logo eles começaram com seus encantamentos, começaram a clamar. Disseram: sim, vão em paz, o Senhor está com vocês. E então, depois de quase 400 haverem dado testemunho que eles deveriam ir em paz, todavia, Josafá sabendo, você entendeu? Veja, lá dentro do coração deste homem justo houve algo que lhe disse que tinha alguma coisa errada em algum lugar. Algo estava errado. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, amiga, você esteja na estrutura que for, estrutura que eu digo religiosa que for, se algo dentro de você sente que está errado, que algo está errado onde você está, se tem um fundo clamando aí, veja, aconteceu aqui com este homem, aconteceu com Josafá. Apesar daquela pregação bonita, apesar daquela concordância, apesar daquele sermão polido, apesar daquela pregação que mexe com o intelecto das pessoas, que mexe com o emocional das pessoas, qualquer profissional da área de humanas consegue fazer isso. Mas se há em você algo que está despertando para isso, Deus tem a verdade para você. Deus tem a palavra completa para você. Que mesmo no meio dessa estrutura, mesmo no meio dessa multidão de 400 profetas, no meio desta multidão que está falando a mesma língua, há alguém. Porque se não fosse isso, Jesus não estava batendo do lado de fora. Em Apocalipse 3, o Espírito Santo batendo na porta de Laodiceia, chamando esses que podem ouvir a sua voz. Se essa palavra ainda está ecoando, é porque ainda tem alguém para ouvi-la. É porque ainda tem fundo clamando. Só precisa que alguém pregue isso, que alguém fale isso, que essa voz ecoe, que essa voz do sinal seja manifestada. Ele disse: ora, para que nós necessitamos de mais um, depois de termos 400 homens dos mais instruídos do país? Todos eles estão dizendo vão, isso era intelectual. Porém, no fundo do coração, Josafá, ele sabia que havia algo de errado. Agora ele disse: temos mais um, ele é Micaías, mas eu detesto. Ele está sempre dizendo algo mal e censurando quando não é da conta dele, e rebaixando as igrejas e tudo mais. Disse: eu detesto. Josafá disse: vá buscar. E vejamos o que ele dirá. Micaías não fazia parte dos considerados, dos renomados, que estavam ali na prateleira das referências, de maneira nenhuma. Mas era através dele que Deus trazia a sua palavra. Era através dele que o Espírito de verdade, o Espírito Santo, operava. Gostando eles ou não.
lá no verso 14, olha o que Micaías disse. Tão certo quanto vive Jeová, juro por seu nome, que falarei apenas o que o Senhor me ordenar. Assim é o profeta. Esse é o profeta de Deus. Não vai diminuir nem acrescentar, mas trazer exatamente o que Deus disse. Mas o que o coração deles queria? O que o nosso coração está desejando? O que o nosso coração está clamando? Pela verdade absoluta de Deus ou por algo que vai massagear o nosso ego? Ou por algo que vai apoiar viver nesses prazeres terrenos? Como eu li aqui, essa igreja representada por essa mulher de 1 Timóteo, capítulo 5, verso 6, que vive em prazeres mundanos. Que tipo de clamor tem dentro de você? Porque de acordo com esse clamor que você tem, é o tipo de mensagem que você vai ouvir. O profeta nos ensinou. Bastava 5 minutos que ele estivesse com alguém, ele já sabia que tipo de espírito que aquela pessoa tinha. Por exemplo, através do tipo de música que a pessoa ouve, através do tipo de gente que essa pessoa anda, os lugares que ela frequenta, o tipo de livro que ela lê. E espiritualmente, o tipo de mensagem que as pessoas estão desejando ouvir mostra o que tem dentro delas. É uma lei exata. É só nós voltarmos às Escrituras. Está aqui Acabe e Josafá. Acabe é o tipo de qual crente? O morno, manufaturado? O profeta nos mostra isso. Então Micaías veio e eles disseram: agora olhe, diga a mesma coisa que o restante deles disse. Tenha pressão. Tenha pressão para dizer o que a maioria diz, para agir como a maioria age, para seguir esse curso. Tem essa pressão. Olha, faça o que a maioria faz, diga o que a maioria diz, e assim você não vai perder o prestígio, e assim você não vai perder a reputação, influência. Você vai ter privilégios. Mas o profeta de Deus, o verdadeiro cristão, ele não está preocupado com essas coisas. Ele está preocupado em ficar com a palavra de Deus. Consultar o que Deus disse, isso basta. É o assim diz o Senhor.
Então Micaías disse: eu somente direi o que Deus disser. Amém? Não importa o que o seu profeta diga. Não importa o que o fulano diga. O bispo, o apóstolo, quem quer que seja, o que este ou aquele diga, o que sua igreja diga e o que eles digam. Eu direi o que Deus diz. Deus colocou em meus lábios e eu direi o que ele disser. O que nós necessitamos hoje é de mais alguns Micaías que digam o que Deus disser. Está aqui o profeta falando, parágrafo 64. Que Deus nos dê mais Micaías nesse dia. Mais pessoas dispostas a estar comprometidas integralmente com a palavra de Deus. Que a palavra de Deus seja o absoluto para elas. Está escrito na mensagem, está escrito na Bíblia, e as pessoas ainda vão ver o que o pastor, o que o fulano ou beltano, o que a igreja ABCD diz. Por quê, irmãos? Porque elas não crêem na palavra de Deus. Elas já rejeitaram esse ato de ir consultar o que o fulano, que a placa ABCD diz, é apenas consequência, é apenas a expressão exterior do que já aconteceu lá dentro. Essas pessoas já rejeitaram a palavra de Deus. O que você está vendo agora, externamente, a ação da rejeição que já aconteceu. E o tema aqui, espíritos sedutores. Então agora essas pessoas estão prontas para receber, para ir após, seguir esses espíritos sedutores que Deus envia para pregar para elas. Esse espírito do erro que vai apoiá-las, que vai trazer embasamento para elas a viverem conforme elas querem. Então aqui eu estou com a Bíblia aberta na escritura que o profeta está usando. Estou lendo aqui os parágrafos, lendo aqui as escrituras. Você pode tomar na sua casa e estudar isso, e você vai ver com seus próprios olhos o que eu estou falando. Na verdade, o que o profeta e a Bíblia está falando, e eu estou só reproduzindo isso para você. Então, Micaías foi aquela noite, o profeta está dizendo aqui, foi ter com Deus, e Deus trouxe a visão para ele, mostrou o que ia acontecer. Ele chegou e disse para Acabe, para todos ali, o que Deus mostrou para ele, né? Parágrafo 70. Agora, hoje tantas pessoas estão ouvindo. Era uma escola dominical, né? O profeta fala aqui. Olhe, tantas pessoas estão ouvindo a espíritos sedutores ao invés de tomarem a palavra de Deus. Espíritos, eles estão no mundo, eles são demônios. E eles entram em lugares e se metem entre os homens, ministros. Parágrafo 70. Eles estão no mundo, estão nas denominações, estão nisso ou naquilo, lá. Mas eu quero chamar a sua atenção que esses espíritos sedutores, esse espírito do erro, operando,
no meio de ministros, entre ministros, e falando mais claro para você, ministros de igrejas da mensagem. Então, aquela ilusão que as pessoas tinham, que vieram para a mensagem, vieram para a mensagem é como a Arca de Noé. A mensagem, né, é tipificada assim pela arca, claro. Mas nós precisamos, irmãos, lembrar de uma coisa. Paulo diz assim: por um Espírito somos todos batizados. Nós precisamos, através desse novo nascimento, o batismo do Espírito Santo, que estaremos introduzidos em Cristo. Então é estarmos em Cristo que estamos imunes deste Espírito, destes espíritos sedutores que nós vamos ter, como eu disse na lição passada, lendo as Escrituras, colírio, a palavra de Deus que abre nossos olhos. Mas achar que porque está numa igreja que tem lá o quadro do irmão Brana, da coluna de fogo, de Jesus Cristo, a foto lá das eras, e que prega justificação, santificação, lava pés, batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso é bom, mas não estão imunes. Olhe, tantas pessoas estão ouvindo a espíritos sedutores ao invés de tomarem a palavra de Deus. Espíritos, eles estão no mundo, eles são demônios e eles entram em lugares e se metem entre os homens ministros. Metem-se entre membros de igreja. Metem-se entre pessoas boas. E fazem que fiquem iludidas. Agora olha o que o profeta está dizendo. São pessoas boas. Ninguém aqui está querendo colocar que são pessoas ruins, que estão ali com intenção de enganar ninguém. Não é isso, são pessoas sinceras. Quero trazer nas próximas lições, falando sobre a sinceridade das pessoas, as pessoas estarem sinceramente erradas. Mas eles estão lá, fazendo o melhor que podem. Mas infelizmente, meus irmãos, houve em algum momento, por isso você tem que examinar, por isso você tem que fazer uma reflexão, uma introspectiva na sua vida, uma autoanálise, se em algum momento você ou o líder, o local onde você está, se realmente creu, se realmente está crendo na palavra de Deus para os nossos dias. Porque se há uma rejeição, fique sabendo, se você não se atentou para isso, que Deus envia, Deus permite então esses espíritos sedutores. E o profeta está dizendo aqui, entre os ministros, entre os membros da igreja, aí, para nós, claro, é surpresa, é espanto ver tantas coisas acontecendo no meio do povo chamado da mensagem. Claro. Será por que está acontecendo tantas coisas assim? E fazem que fiquem iludidas. São pessoas boas.
Mas aí eu poderia aqui enumerar vários fatores. Um deles, um dos principais, se chama afeto. Afeto, um dos sentidos do espírito. Muitas pessoas, por causa desse sentido do espírito, estão abrindo mão da palavra de Deus para ficar com o homem, com a igreja. Muitas e muitas e muitas pessoas. Quando chegou o momento da decisão para eles, seja para crer na palavra de Deus de forma completa, ou seja, para tomar uma decisão dessa mesma palavra que eles dizem crer, dessa mesma palavra que levantam suas vozes em alto e bom tom, dizendo que crê, quando essa palavra vem e julga o pecado, quando essa palavra vem e diz sim, sim, não, não, não tem brecha, não é essa lei do homem que nós temos, que os advogados encontram brechas para manter ali mas aí o afeto domina essas pessoas e então elas abrem mão de consultar a palavra de Deus, a mensagem, e permitem as coisas entrarem e rejeitam a verdade. Então, são iludidas, dizem coisas, fazem coisas, ensinam coisas e praticam coisas que são contrárias à palavra de Deus. Hoje, ministros de sua congregação estão permitindo que o seu povo jogue baralho nas igrejas, muitos deles. Isso aqui nos dias do profeta. E hoje, por quê? O povo aceitou o erro, o povo aceitou esses homens em seus erros, então acontece uma troca. O povo aliviou a barra para esses líderes, agora esses líderes também aliviam a barra para o povo e a coisa vira uma carnalidade só. 1 Timóteo capítulo 5, verso 6. Essa mulher agora vivendo em prazeres mundanos. E a Bíblia diz, e o profeta diz, que ela está morta. Que morte é essa? Morte espiritual, meus irmãos. Porque só morte espiritual faz com que a pessoa não vê que eles estão caminhando a quilômetros da palavra de Deus, que eles estão caminhando a quilômetros de espiritualidade, que não há mais vida ali, que estão agindo completamente carnais. Já vou encerrando aqui. O que tentam fazer é substituir algo, tentam adotar algum novo plano, tentam adotar instrução para tomar o lugar do Espírito Santo. Nunca se conseguirá fazer isso. Não importa quão bem seu homem seja instruído. Acho que é boa coisa ele ser instruído. Porém, se ele não tem o Espírito Santo com isso, sua instrução de nada lhe valerá. A instrução nunca tomará o lugar da liderança do Espírito Santo. E essa instrução aqui, você pode abranger aí não só a parte teológica, a instrução de escolaridade, mas abranger aí em todos os aspectos possíveis. Pessoas que professam crer
na revelação, na palavra de Deus, que professam possuir esse Espírito Santo, esse amor de Deus nas suas vidas, que professam conhecer que nessa segunda vinda, nessa vinda que nós estamos aguardando o arrebatamento, assim como Jesus na primeira vinda veio para servir, nós aqui também viemos para servir, e as pessoas usando todas as ferramentas e dispositivos possíveis para estarem por cima. Não querendo abrir mão do poder, da fama. Não querem perder de jeito nenhum. Então, o que está dentro do coração dessas pessoas? Está agora se externando. Note, eles, ao invés disso, têm tentado adotar um aperto de mão no lugar da experiência do tempo antigo que costumávamos ter. E aqui o profeta está falando de substituir a oração, leitura, o companheirismo com Deus, as atividades espirituais vão sendo substituídas. Vai colocando lazer para o povo, vai colocando atividades naturais, atividades que não tem nada a ver com um evento espiritual, vai trazendo cada vez mais entretenimento, vai substituindo. E por que a maioria dessas pessoas não estão percebendo isso acontecendo? Estão mortas espiritualmente. E esses líderes que possuem esse espírito sedutor são estrategistas, são pessoas inteligentes, sagazes, astutos. E de novo, volto a dizer, como o profeta disse aqui, não é que são pessoas más, levantaram com o intuito de enganar os eleitos de Deus, não é isso. Mas o espírito que está ali operando, esse espírito do erro. Infelizmente, meus irmãos, pessoas boas sendo enganadas e enganando mas isso nunca tomará o lugar do ultrapassado banco de prantear onde os pecadores clamavam e se corrigiam com Deus. É isso mesmo. Olha ali, já nos dias do profeta, né? Vão e tem jogos de batota nas igrejas, jogam na loteria. A loteria nunca tomará o lugar do dízimo de Deus. Jantares, venda de cobertores, piqueniques para arrecadar dinheiro, para liquidar várias dívidas. Isso nunca tomará o lugar do dízimo e da oferta eternos de Deus. Nunca tomará. O que é isso? São espíritos sedutores descendo, tentando substituir a palavra de Deus por alguma coisa. Deus não tem substitutos para a sua palavra. Ela é eterna e sempre eterna. Deus não tem nada para substituir a fé. A fé não tem substituto. A esperança nunca tomará o lugar da fé. A fé é sozinha, ela não tem par. Nunca tomará. A esperança nunca pode tomar o seu lugar. A esperança, a fé, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Está vendo? A esperança é uma coisa, a fé é outra. A esperança espera, a fé o tem. Uma é fé intelectual. Olha aqui o profeta trazendo uma chave para nós. A esperança é fé intelectual.
E a outra, a fé, essa fé que a Bíblia fala, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê, o profeta está falando aqui, essa é revelação direta de Deus. Nada nunca tomará o seu lugar. Estamos tentando edificar grandes igrejas ao invés de enviar missionário, que é outro assunto, né? Polêmico também. Outro substituto. Jesus nunca ordenou que ninguém edificasse igreja. Isso nunca foi ordenado na Bíblia. Nós erguemos seminários, deixaram isso tomar o lugar do missionário. Jesus nunca nos disse para construirmos seminário. Tudo bem com eles. Instrução, tentando conseguir isso para tomar o lugar. Nunca tomará. A comissão de Jesus foi: ide, ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, para o fim do tempo. Por isso, todos os substitutos que temos nunca tomarão lugar do genuíno. O profeta que está dizendo, irmãos. Faz lembrar a igreja. Não importa o quanto você substitua, quão grande seja a congregação que você tenha, quão bem vocês cantem seus hinos, quão bem se vista a sua congregação, quanto você tenha isto, aquilo ou aquilo mais, você pode bater, sentir, seja o que for. Isso nunca tomará o lugar da vida até que Cristo desça na forma do Espírito Santo para dentro dessa igreja e lhe dê uma experiência de nascer de novo. Isso nunca tomará o lugar da palavra de Deus. A palavra de Deus não tem par. E quantas pessoas estão seguras ali naquela estrutura, do conforto que ali lhe provém, da música, das boas pregações? O profeta está dizendo aqui, nada disso pode ser substituto da palavra de Deus, de uma experiência de nascer de novo. Essa é a verdade que nós, claro, como João, digerindo aquele livrinho, Apocalipse 10, do 8 ao 11, não foi nada doce. Digerir isso realmente não é nada doce, mas é a palavra de Deus. Meus amados, que Deus os abençoe. Tome isso, examine, ore, e eu creio que Deus vai lhe mostrar com exatidão, através do profeta, através das Escrituras, o que estamos vivendo hoje, o que está acontecendo nos nossos dias. Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo.